Olá, o meu nome é Vanessa Deben e eu vou lhes apresentar o meu trabalho de conclusão de curso em Arquitetura e Urbanismo. O tema proposto é um novo conceito de moradia colaborativa, conhecido também como co-living. O objetivo é contemplar um público de pessoas acima dos 50 anos, que busquem a chegada e vivência da fase idosa com mais integração, disposição, vida ativa e, por consequência, saúde física e mental. A proposta se estabelece a partir de iniciativa privada dos próprios futuros moradores, com a criação de uma associação, e também busca o auxílio do governo, uma vez que se trata de um projeto que visa o bem-estar e a prevenção da saúde da pessoa idosa através dos espaços de convivência, assistência e atividades, proporcionando inúmeros benefícios que são descritos no Estatuto do Idoso como obrigações da família, da comunidade, da sociedade e do poder público para com as pessoas nessa faixa etária. A ideia desse conjunto habitacional foge do conceito atual de moradia de idosos, as ILPIs ou os residenciais geriátricos existentes hoje no Brasil. Primeiramente porque contempla pessoas acima de 50 anos, com a finalidade de promover troca de experiências e colaboração de acordo com o que cada faixa etária tem a oferecer. Segundo, porque propõe que os moradores tenham seu próprio lar dentro do conjunto, diferentemente de uma mudança para um lar de idosos com regras próprias a serem seguidas e quartos com mobiliário e decoração que excluem totalmente a memória afetiva. As regras da comunidade serão estabelecidas em conjunto, através de votação dos associados. A administração e serviços prestados no local serão sempre que possível prestadas pelos próprios moradores, mantendo-os ativos e participantes. Haverão espaços coletivos e algumas dessas atividades e serviços prestados no local também estarão abertos à comunidade, abrangendo a interação social entre mais pessoas e gerações. Segundo a ONU, o mundo está no centro de uma transição única e irreversível do processo demográfico, que vai resultar em mais populações idosas em todos os lugares, sendo que, segundo a organização, entre 2007 e 2050, o número atual de idosos deve mais que triplicar. Vocês sabiam que hoje Porto Alegre é a capital brasileira com maior percentual de pessoas acima de 60 anos? Eles são 15% da população da nossa cidade. Além dos mais de 200 mil idosos residentes em Porto Alegre, ainda há um grande número de pessoas de 50 a 59 anos, totalizando um grupo de 27,45% da população de Porto Alegre, que abrangerão a faixa de idade foco desse projeto, uma vez que um dos objetivos é a mescla de idades e prevenção da saúde física e mental. Há também números crescentes preocupantes de suicídios entre idosos, demonstrando ainda mais a urgência de maior atenção para as necessidades e para a prevenção. Assim, eu afirmo então que essa proposta de projeto vem de encontro com a mudança no perfil geral da sociedade e com a necessidade de ampliar a qualidade de vida desse público que vem crescendo, especialmente na cidade de Porto Alegre. O local escolhido para a implantação desse projeto, dentro da cidade de Porto Alegre, foi a região denominada pelo orçamento participativo como Eixo Baltazar, mais especificamente no bairro mais populoso da cidade, o Rubem Berta. Primeiramente, chama atenção o grande número e aumento crescente da população de faixa etária foco do projeto. Vemos no mapa de acessibilidade que o local é de fácil acesso a outras regiões da cidade, e até mesmo do estado, estando próximo a grandes avenidas que levam a rodovias, a hospitais próximos com diversas especializações, postos de saúde com chegada em 10 minutos de caminhada ou até mesmo o trajeto de ônibus da esquina do local do projeto até a frente do posto. No entorno próximo não há registro de lar específicos para idosos e há poucas atividades de lazer, o que reforça a necessidade de tal empreendimento na região. Em uma escala mais aproximada, percebemos pela análise que o terreno se encontra em uma esquina de vias locais, o que o torna mais silencioso e tranquilo. Porém, é muito próximo de uma via coletora, com uma parada de ônibus na esquina. Por fim, fica a menos de 500 metros de distância de uma das principais avenidas da zona norte de Porto Alegre, a Baltazar de Oliveira Garcia. No mapa que relaciona cheios e vazios, vemos que a oeste do terreno o bairro está mais densificado. Já a leste ainda está em formação, com um potencial para novos empreendimentos residenciais nos terrenos vagos, sendo alguns já adquiridos por construtoras do segmento de habitação. O terreno se encontra em uma região plana e o entorno próximo não apresenta grande desnível, proporcionando faixas de caminhada acessíveis. A região é predominantemente residencial, populosa, mas ainda com potencial expansão. Devido ao grande número de moradores, existe um vasto comércio local e serviços variados oferecidos no entorno.
Há muitas praças no entorno próximo e as ruas são arborizadas, proporcionando vistas agradáveis para uma caminhada. Em frente ao terreno, a leste, existe uma praça, condição que o torna privilegiado, uma vez que certamente a sua insolação não será prejudicada com uma futura construção. Não há construções em altura no entorno imediato, logo a incidência solar não será prejudicada. Há residências lindeiras que protegerão a edificação na direção de onde vêm os ventos de inverno. Já os ventos predominantes de verão têm passagem pela área arborizada. Então eu apresento um mapa resumo que mostra graficamente a relação das análises que eu relatei brevemente em cada um dos mapas anteriores. De acordo com o plano diretor da cidade, o terreno se encontra em um corredor de centralidade, que são locais definidos como espaços estruturadores da cidade, onde o plano diretor estimula uma maior concentração de pessoas e uma grande variedade de usos, de maneira a permitir que a população de áreas próximas tenham como atender às suas necessidades sem grandes deslocamentos, ideal para o modelo de projeto proposto. Nessa imagem de satélite, a gente pode observar que o terreno é bem irregular, quase que um retângulo. A imagem 1 mostra o terreno à direita. Se vê que as edificações do entorno são baixas e também que não há postes de luz no lado em que ela se encontra. De outro ângulo, a imagem 2 mostra um pouco da praça, de frente para o lado maior do terreno, dando a ele mais visibilidade e também privilegiada incidência solar. Nessa, nós podemos observar a diferença de largura da rua Osmindo Júlio Kuhn, que afunila da parte da praça para a parte da quadra do terreno. Isso vai justificar a grande dimensão do alinhamento do meio-fio solicitado pelo plano diretor de Porto Alegre, que nós veremos em seguida nesse trabalho. Essa imagem mostra a vista de quem está na esquina do terreno. À frente se vê a Igreja Católica São Cristóvão, que é um local de grande movimentação do público idoso e da comunidade católica no geral. No todo, conseguimos perceber que o terreno está localizado em uma região tranquila do bairro Rubem Berta, bem arborizada, plana e pavimentada. A área total do terreno é de 2.456 metros quadrados e, calculando de acordo com o índice de aproveitamento, chegamos a uma área de potencial construtivo de 4.151 metros quadrados. Na rua Osmindo Júlio Kuhn é exigido um alinhamento de 10,5 metros do meio-fio, que se justifica pelo estreitamento da rua visto nas imagens anteriores. As 3 simulações volumétricas geradas a partir do permitido pelo Plano Diretor de Porto Alegre ocupam todo o potencial construtivo do terreno e mostram o surgimento de volumes descaracterísticos do entorno, reforçando a necessidade de se fazer um estudo da região e a responsabilidade do profissional em propor um projeto adequado. Essas são 2 referências que tomei para o programa de necessidades do projeto. A primeira é da Cohabitação Trabenzol na Espanha, país com grande ascensão de projetos de co-living sênior, como são chamados por lá. A segunda se trata do primeiro projeto do gênero no Brasil, formado através de uma associação criada por professores aposentados da Unicamp e já tem terreno adquirido para a concepção do projeto. Formalmente, a intenção será criar diferentes identidades volumétricas para cada uso, assim como mostra o estudo do primeiro projeto de um residencial para idosos na Áustria. E no projeto do edifício Corujas, em São Paulo, a inspiração vem dos recuos e dos espaços de convivência e integração visual, gerados inclusive nas circulações. Por fim, a referência de materialidade é demonstrada nesses 3 projetos, com muito vidro nos espaços compartilhados do primeiro exemplo, que além de muita luz, também terá o intuito de mostrar à comunidade o que se passa nesse local e trazê-la para dentro dele. A madeira e vegetação abundante do segundo exemplo são para trazer a natureza e a sensação de aconchego, e a estrutura de metal aparente e os corredores do terceiro exemplo também vão estar presentes no projeto. E como funciona uma habitação colaborativa em meio a uma situação de pandemia como a que nós estamos vivendo? Medidas prévias na concepção do projeto podem ser tomadas, como ambientes bem arejados, espaços interiores com suporte para asepsia e retirada de calçados logo na chegada, apartamentos privativos interligados visualmente, porém mantendo-se um nível seguro de distanciamento, caso necessário, apartamentos privativos equipados com cozinha, além das mudanças de hábitos necessárias na rotina durante esses períodos. Aqui eu mostro um organograma que ilustra a intenção de, através de uma entrada central, interligar e ter o controle de acesso dos usuários aos espaços de usos variados que o projeto vai contemplar. Serão áreas de uso coletivo público que estarão sempre abertas para a comunidade da região.
áreas de uso coletivo semi-privado, que deverão ter um controle de acesso, onde somente moradores e pessoas cadastradas poderão usufruir. A infraestrutura com acesso restrito e as áreas de uso somente dos moradores, chamadas de coletivo privado, que estarão estrategicamente situadas no segundo pavimento. Por fim, as unidades residenciais vão estar do segundo pavimento em diante, todas vinculadas nesse acesso central. Para a concepção do partido desse projeto, eu iniciei o zoneamento a partir do térreo, baseada no organograma, e também sempre pensando nos condicionantes locais para a disposição dos espaços e dos seus usos. Então, temos a recepção centralizada, que dá acesso aos usos coletivos públicos e semi-privados e infraestrutura no térreo, logo os usos coletivos têm maior visibilidade. A garagem para os moradores vai estar no subsolo, para preservar o térreo. No segundo pavimento, temos os usos coletivos privados, com maior controle de acesso e as primeiras unidades habitacionais. No terceiro pavimento, a horta dos moradores. E nesses dois últimos, as demais unidades habitacionais. Para a concepção do volume inicial, temos aqui o terreno. Eu defini uma malha estrutural de 1,25 por 1,25, marquei os recuos de jardim e também o alinhamento do meio-fio exigido para cada um dos lados. Criei então o volume inicial no térreo, na mesma altura das edificações lindeiras, e os demais pavimentos recuados para minimizar o impacto visual e respeitar o índice construtivo. No volume do térreo, criei aberturas para destaque das entradas, com a entrada principal voltada para a esquina e também para os predominantes ventos de verão. Acima, desmembrei os demais pavimentos para gerar mais luz, ventilação e os espaços de circulação entre as unidades residenciais. Aqui eu fiz a abertura de pátios internos e o recuo no fundo para troca de ar dentro dos ambientes, e também para maior incidência de luz no térreo. Foi acrescentado o volume à parte para os usos coletivos privados no segundo pavimento, de acordo com o planejado. Agora, com o deslizamento das barras, a visual do pedestre ficou ainda mais suave perante a altura da edificação. Eu criei também espaços entre algumas das unidades residenciais que serão varandas de uso coletivo dos moradores, para fortalecer as relações de vizinhança e criar respiros em meio ao espaço edificado. As cores mostram o zoneamento de cada volume conforme o estipulado. E por fim, o diagrama que mostra a estrutura, com pontos de apoio de 7,5 em 7,5 metros, respeitando a malha estrutural e recuada, para deixar a fachada livre no primeiro pavimento e diferenciar na parte residencial, que estará aparente. Na frente, há um reforço estrutural, devido ao recuo dos pilares da entrada. Colocando então todos os estudos que eu mencionei em prática, eu obtive esse resultado em 3D para o projeto. Veremos mais detalhes durante a explicação. Juntamente com a implantação, temos o quadro de áreas alcançado com o projeto. Eu dou destaque para a área total alcançada, com 3.119,7 metros quadrados, 1,27 do índice construtivo, chegando bem perto do permitido, que é 1,3. O subsolo acomoda a garagem dos moradores e os reservatórios inferiores. Temos 30 vagas, já que serão 30 apartamentos, todas com 2,5 metros de largura, sendo 7 delas destinadas a pessoas com deficiência, mais do que exigido por norma devido ao tipo de ocupação da edificação. No térreo, a entrada principal se encontra centralizada para o controle de acesso aos diversos usos da edificação e também para atender às distâncias máximas de rota de fuga exigidas pelo plano de prevenção contra incêndio. Dessa entrada se tem acesso aos ambientes coletivos semiprivados a norte, que incluem ateliês de pintura, costura e cerâmica, sala de música, sala de práticas em grupo, academia e piscina térmica. Para o outro lado, nós temos os ambientes públicos, restaurante e a biblioteca café, que podem ser acessados pela recepção ou diretamente por fora. Por fim, ao sul e recuado, está a infraestrutura da edificação, com administração, sala de funcionários, enfermaria, depósito de lixo e almoxarifado, além das entradas de garagem, serviço alternativo e carga e descarga, por ser uma rua menos movimentada. Essas imagens do térreo mostram os jardins internos e as circulações e visuais que acontecem no entorno deles. Subindo ao segundo pavimento, temos os espaços coletivos privados, que serão de uso somente dos moradores, como salão de festas, sala de jogos, escritório compartilhado, sala de cinema e lavanderia.
além de ser o primeiro pavimento com unidades habitacionais e varandas coletivas para os moradores, integrando visualmente a edificação com os espaços externos. No terceiro pavimento temos mais unidades habitacionais e a horta dos moradores, que está na esquina, também com o papel de fazer a integração visual. No quarto e último pavimento temos somente unidades habitacionais, em menor número devido ao escalonamento da edificação por um menor impacto visual do pedestre, além das varandas que acontecem em todos os pavimentos onde há habitação. Nessa vista aérea vemos as fachadas norte e oeste. Na oeste, as unidades habitacionais são tratadas assim como as da fachada leste. No térreo, há aberturas para o jardim, sendo uma para cada ambiente, delimitados por vegetação, mas visualmente permeáveis. No corte longitudinal, a gente pode perceber que os vãos das circulações internas para o coletivo privado e unidades residenciais não são todas iguais, facilitando a entrada de luz e dando mais dinamismo aos espaços internos da edificação. No corte transversal, vemos uma varanda com pé direito duplo, além dos espaços coletivos e alguns apartamentos privados. Agora eu vou apresentar mais algumas imagens que ilustram as soluções que eu obtive no projeto. Nesse slide eu mostro a integração com a Praça Egon Miguel Koch, através da ligação visual dos espaços das varandas e da horta na esquina, e também do asfalto elevado na frente da entrada principal. Esquadrias com vidro no térreo para visibilidade e atratividade. A entrada principal bem marcada por recuo, ângulo e brises. Cobertura translúcida com pergolados em madeira, aço e poliuretano nas circulações internas. Janelas camarão funcionando também como brises. Os guarda-corpos são leves e visualmente permeáveis. Todas as varandas terão pia e armários para itens de jardinagem. Para maior conforto térmico, argila expandida nas coberturas das unidades residenciais. Na sala da piscina, uma abertura zenital para entrada de luz solar. Agora fiquem com o vídeo de percurso pelo projeto.
gostado e agradeço muito a atenção de todos.